Agora, esse sistema todo tem um enorme impacto sobre a inovação tecnológica de um país, que ele precisa fazer se ele quiser concorrer no mundo e estar bem situado no mundo. E é derivado de 4 pontos que eu quis destacar aqui. Quem é que faz pesquisa e desenvolvimento? Que tipo de empresa que faz isso? A empresa tem que ter um certo porte. A empresa média no Brasil está desaparecendo, porque ela está num sistema tributário complicadíssimo, como a gente viu, e ela não tem fôlego, ela tá desaparecendo. Então, a empresa que faz inovação é a grande empresa. E o Brasil favorece o encolhimento das empresas através do Simples. Porque o Simples limita e torna simplificado o sistema tributário para as empresas até um tamanho de faturamento, elas não crescem, elas não querem crescer. Porque se elas crescerem, elas passam para o sistema normal e aí elas são inviáveis. Então, as empresas brasileiras estão confinadas, cada vez mais confinadas, num extrato de empresa pequena, que não tem espaço para fazer inovação, não tem densidade, não tem escala para fazer inovação tecnológica. Então, esse é um grande problema. O segundo problema é que as empresas fazem inovação tecnológica na medida em que elas possam se apropriar dos ganhos dessa inovação, né? Elas fazem isso para se destacar no mercado e auferir os ganhos dessa inovação. E o Brasil, uma das formas de você, que isso escapa das empresas, é a questão da informalidade, né? A sonegação de impostos está diretamente ligada com pirataria, por exemplo. Quando você tem uma tributação sobre o produto, deixa uma cunha tributária muito grande entre o produto com imposto e o produto sem imposto, a cunha é muito grande, é um espaço enorme onde floresce a informalidade. E, portanto, a pirataria, a imitação, que é realizado por empresas que pagam menos impostos, porque sonegam. Como esse espaço é muito grande, a empresa não inova porque ela não vai conseguir se apropriar, internalizar os ganhos da inovação. Então, esse é um outro problema que o sistema tributário impõe sobre a questão da inovação tecnológica. Um terceiro ponto, o Brasil, tudo que vai para o papel, o Brasil faz tudo direitinho, né? O Brasil tem uma das legislações de incentivo fiscal para a inovação tecnológica que é imitada no mundo inteiro, é exemplo no mundo inteiro. Para você obter incentivo fiscal do imposto de renda para a inovação tecnológica, você nem precisa ter projeto, é uma coisa fantástica, é exemplo para o mundo de como é que se deve fazer. Só que as empresas não usam. Elas não utilizam o incentivo fiscal para fazer inovação tecnológica. E por quê? Porque há uma insegurança jurídica enorme. Nada impede que, depois de alguns anos, a Receita Federal questione a empresa dizendo, olha, mas aquilo ali, será que aquele gasto foi mesmo de inovação tecnológica? Se não foi, você tem que recolher o imposto sobre aquilo, pagar com multa. Então, a empresa não usa. Então, ao invés de dar subvenção direta, que é uma maneira mais clara de fazer estímulo a alguma atividade que você queira, o Brasil usa muito a tributação para fazer tudo, para dar incentivo para aqui, para ali. É um uso excessivo da tributação para outras finalidades. Então, o incentivo fiscal, que é perfeito no papel, não é usado. Então, serve para pouca coisa. E tem uma última questão que é muito triste, muito triste. Nós formamos anualmente um grupo muito grande de tecnólogos, engenheiros, biólogos, físicos, matemáticos, pessoas que estão habilitadas, capacitadas a ajudar as empresas a fazer inovação tecnológica, né? A melhorar seus processos de produção, a criar novos produtos, novos métodos. Então, pessoal formado, bem formado, nós temos. Aqui na Universidade de São Paulo formamos todo ano grupos enormes de pessoas que não
encontram, na sua grande maioria, trabalho nessas atividades. Foi feita alguns anos atrás uma pesquisa indagando as empresas por que é que elas não empregavam esses biólogos, tecnólogos, engenheiros para fazer inovação de produtos. E qual foi a resposta que a grande maioria das empresas deu? O retorno econômico que elas tinham em contratar um advogado tributarista e um bom contador era muito maior do que o retorno econômico que ela tinha em empregar essa qualificação de pessoas para fazer inovação tecnológica e melhorar a produção. Então, a gente está desperdiçando capital humano da melhor qualidade em fazendo coisas que, sei lá, são servidores públicos, vão fazer concurso para entrar no setor público, e não tem o que fazer, porque as empresas têm um retorno econômico muito maior em investir em advogados e contadores para lidar com a complicação tributária que a gente tem, do que em fazer o que precisa, né, que é melhorar a produção. Então, isso são distorções alocativas geradas por uma tributação equivocada, né? Então, no final das contas, a nossa posição em pagar impostos na classificação do Banco Mundial vem escorregando e piorando ano a ano. Isso aí juntando todos aqueles fatores que eu disse. Vem piorando ano a ano. Cada vez que a gente vai melhorar alguma coisa, a gente piora. Eu vou dar um exemplo. Lembra que os encargos sociais eram muito elevados no Brasil, né, em relação aos outros países? O governo reconhece isso. Ele reconhece. Então, há pouco tempo, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ele desonerou a folha de pagamentos das empresas, de uma série de setores que empregavam muita mão de obra. Tirou os 20% de INSS que os patrões tinham que pagar. Só que substituiu isso, essa arrecadação que ele tinha dessa maneira, pelo quê? Por imposto sobre faturamento, que é acumulativo. Então, tenta resolver de um lado e piora de outro. Então, é um sistema que está em frangalhos. Ele é um sistema que não dá mais para remendar. Cada vez que você tenta remendar, ele fica pior do que antes. Sabe aquela roupa velha que você não tem mais o que fazer? Você tem que comprar outra nova, você tem que fazer uma outra nova. Você vai remendar uma coisa que já está rota, não segura o remendo. Então é isso, o sistema tributário está assim, ele precisa ter uma coisa nova. Então, existem ideias, o governo de vez em quando, não, vamos fazer fatiado, vamos fazer de pedacinho por pedacinho. Vai fazer o pedacinho, faz o pedacinho errado, pronto, desarruma todo o resto. Então, a gente tem, nessa questão de pagamentos de impostos, a gente só tem piorado. E o pior é que não só a gente tem piorado, mas como os outros países têm feito reformas para melhorar a situação de competitividade deles. E a gente vai ficando cada vez mais para trás, né? Na classificação geral, o Banco Mundial mudou a metodologia e eu já não sei mais, mas enfim, de qualquer modo a gente teve situações piores no geral da facilidade de pagar impostos. Aqui inclui coisas que realmente melhoraram. A abertura de empresas parece que é mais rápido hoje em dia, para fechar a empresa também parece que melhorou um pouco. Tem aqui a questão de alvará ou de licença do bombeiro, está tudo aqui nessa classificação geral que também melhorou. Mas enfim, na questão tributária, que é tão pesada para o país, só fez piorar. Tem uma questão que eu vou passar muito rapidamente, porque eu não sei se você já tem suficiente conhecimento para entender o que eu vou dizer. Um último ponto que eu destaco dentro das distorções alocativas do sistema tributário é aquele fato que eu tinha dito antes. O imposto sobre o valor adicionado foi criado, foi pensado, foi concebido para funcionar num Estado único. Uma única legislação a nível nacional, alíquotas iguais para todo mundo. Então, foi pensado como um imposto nacional. E no Brasil ele veio
com um imposto, com cara de imposto estadual, de competência estadual. E isso, por definição, gera guerra fiscal. O que é uma guerra fiscal? São estados que tentam atrair investimento para os seus territórios. Então, ao invés dele criar uma infraestrutura para receber as empresas, melhorar a qualificação de sua mão de obra, enfim, criar realmente condições reais para atrair investimento, ao invés de fazer isso, é muito mais fácil dar benefício fiscal sobre o ICMS e sobre o ISS. Então, as empresas ou deixam de pagar ou recebem crédito subsidiado no mesmo montante do imposto. Então, é a redução do imposto para as empresas. E elas, atraídas por esse fator, elas vão se localizar em outros estados da federação, que não naqueles onde as razões econômicas justificam o investimento. Então, isso acontece. E isso deriva dessa competência estadual dos impostos e, no caso do ISS, dos impostos municipais. E isso reduz a eficiência do capital produtivo, porque ele não vai para aquela região onde a escassez relativa de fatores justificaria ele ir para lá. Para onde é que vai uma empresa? Ela vai onde tem a fonte de matéria-prima, ou onde está o estado consumidor, um lugar onde ela possa escoar rapidamente a produção, porque tem uma rede de transporte adequada. Ela vai para lugares onde ela só é competitiva, ela só se torna lucrativa por causa do benefício fiscal. E isso é muito ruim, porque o capital fica com menos eficiência, ele só é eficiente porque tem essa desoneração fiscal, e isso vai desarrumando as finanças do Estado. O Estado que faz isso, no começo, ele até se beneficia, mas a longo prazo as finanças dele se deterioram. Então, por que eles fazem isso? Apesar do Brasil ter esse sistema todo complicado, e aí a União junta dinheiro e distribui para os estados e para os municípios através dos fundos de participação, é um país que tem uma distribuição de recursos fiscais por habitante muito desigual também. Então, esse gráfico mostra a quantidade de recursos fiscais totais que o Estado recolhe da sua população e recebe da União também, dividido pela população. Quer dizer, quantos reais de recursos fiscais cada um desses estados tem para alocar na educação do seu povo, na saúde, nas estradas, fazer investimento. E é uma desigualdade muito grande. Então, você tem aqui o Distrito Federal e os ex-territórios federais com volume muito maior de recursos do que os estados, por exemplo, da região Nordeste. Apesar de todo o poder político que se deu para esses estados, né? Mas isso foi insuficiente para desfazer essa enorme diferença de dotação de recursos. E o brasileiro que mora aqui é o mesmo brasileiro que mora aqui. Né? Ele tem tanto direito à educação, à saúde, à estrada, bem-estar, como esse aqui. Independentemente de onde esse brasileiro mora, ele devia ter a mesma disponibilidade de recursos e não tem. É um outro jeito de fazer distribuição errada de recursos, né? Quer dizer, a nossa concentração, ou a má distribuição de renda no país, ela se dá em vários níveis. Então, a gente está vendo aqui o mesmo cidadão brasileiro em vários países, em vários estados com recursos diferentes. Então, o que acontece com esses estados que tentam atrair investimento para os seus territórios? Eles fazem sem critério. O critério não tem nenhum critério de vantagem comparativa daquela produção naquele território. E muitas vezes, nesse afã de atrair investimento, ele dá benefício para empresas de setores que já têm empresa instalada lá. Então, dá benefício para empresas do mesmo setor da empresa que já está instalado, quer dizer, fazendo uma concorrência desleal entre empresas de mesmo setor dentro do seu próprio território. Quer dizer, a irracionalidade vai se avolumando. É a tal história, você quer resolver um problema e você cria 10 outros no lugar daquele, né? E é muito comum que as empresas, tão logo desapareça o incentivo fiscal, vão embora.
porque não foram criadas condições efetivas, concretas, verdadeiras de manutenção dos investimentos naquele território. Então elas vão embora, largam as fábricas fechadas, os empregos desaparecem, enfim, todo o investimento que foi feito, inútil, né? Bom, e tem toda uma questão de que o judiciário não aceita essa guerra fiscal, impõe sanções, mas quem paga essas sanções todas são as próprias empresas. Não são os estados, são as empresas. Criando mais insegurança jurídica, mais custo para as empresas, enfim, tornando a situação mais complicada ainda, né? Como é que a gente retiraria essas distorções alocativas do sistema tributário? Primeiro, a primeira coisa é tirar aquela cumulatividade do sistema, né? Aquela primeira questão que eu coloquei para vocês de impostos recaindo sobre impostos e distorcendo todo um sistema sobre valor adicionado que era interessante. Depois é concentrar os tributos no consumo, impedindo que esses impostos fiquem do valor adicionado, possam ser transferidos para o investimento, para as exportações, porque isso nos tira do mapa, né? E, em terceiro lugar, é tornar, como vocês mesmos já mostraram, tornar esse imposto federal, né? Nós somos um único país, uma única nação, tem que ser imposto federal. Cada estado deve ter, sim, autonomia para gastar, mas não para tributar, para que, de qualquer modo, a gente não tenha como meta que o brasileiro, onde quer que ele viva, tenha o mesmo volume de recursos per capita, de recursos públicos, para financiar sua educação, saúde, de qualquer outro lugar. Claro que estados mais populosos, como São Paulo, que tem hospitais que atendem o país inteiro, vão ter mais recurso mesmo, porque tem uma população maior, né? Mas devia ter como norte distribuir esse recurso fiscal, recurso de tributos, igualmente entre toda a população brasileira. Então tem muita coisa para fazer nesse sistema e o que a gente pode dizer é que as principais distorções estão mesmo nos impostos indiretos, não que não tenha na tributação direta, tem sim, tem problemas, tem injustiças, mas que eu não quis tocar porque são de menor monta, até porque se arrecada menos desses impostos, né? Então, para que esse sistema fosse mais justo e tornasse as empresas mais competitivas, ele deveria ter como meta, o sistema tributário, fundir os impostos arrecadatórios num único tributo, que incida só sobre o valor adicionado, sem cumulatividade, só sobre o consumo, com alíquotas uniformes e sem exceção e não cumulativas, e ser de competência federal. Então, tecnicamente, tem solução para tudo. O problema é encontrar a solução política para isso, né? A gente já teve várias propostas muito boas de reforma tributária, mas que não passam do papel. E é isso. Isso depende da população tomar conhecimento, e vocês estão fazendo isso aqui, e se posicionar em relação a isso para que os nossos políticos possam orientar a política econômica no sentido correto. Obrigada.